Boa tarde, hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o orçamento impositivo. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os recursos dos 25 réus condenados no processo do Mensalão. O corpo da jornalista Potiguar, assassinada em Salvador, foi sepultado hoje no cemitério de Nova Descoberta. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Mota, vai se filiar ao Partido Progressista. O diretor do Sindicato dos Policiais Civis, de Jair Oliveira, é o nosso entrevistado nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o orçamento impositivo. A proposta de emenda constitucional que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares aprovadas no Orçamento Geral da União é uma vitória dos parlamentares. Os parlamentares aprovaram a PEC com ampla margem de votos. Foram 378 votos favoráveis, 41 contrários e 3 abstenções. Ainda falta mais uma votação na Câmara. Depois a matéria segue para o Senado e passará por 2 votações. Se houver mudança no texto, a PEC volta para 2 votações na Câmara dos Deputados. E se for aprovada de vez, será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros. O texto da PEC estabelece que o governo fica obrigado a liberar as emendas parlamentares de deputados e senadores até um limite de 1% da receita líquida do orçamento aprovado. Isso vai dar aí uns 10 milhões e meio de reais para cada parlamentar usar nas suas bases eleitorais, de acordo com os valores atuais. A presidente Dilma Rousseff tentou barrar a PEC do orçamento impositivo, mas saiu derrotada. A presidente Dilma Rousseff foi derrotada porque está fraca no Congresso Nacional. A base dela se rebelou, se esfarelou. Isto é reflexo, sem dúvida, da queda de popularidade da presidente e do enfraquecimento da candidatura dela à reeleição. Os congressistas, boa parte fisiológico, aproveitaram este momento de fraqueza para arrancar o que pode de uma presidente fraca politicamente. Nem a bancada do PT ficou com a presidente, hein? Completamente. Dos mais de 80 deputados, somente a metade votou contra o orçamento impositivo. A deputada Fátima Bezerra, aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, votou contra, mas pediu para corrigir seu voto depois do resultado, afirmando ter ocorrido um erro. Preferiu se abster. Subiu no muro. O deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, foi o grande vitorioso da noite de ontem, por bancar a PEC do orçamento impositivo. E bradava aos gritos, independência, ao anunciar o resultado da votação. E eu explico por que o brado retumbante de Dom Pedro Henrique Alves. É que o governo perde um instrumento importante de pressão no Congresso Nacional. Ao segurar as emendas parlamentares, o governo vai soltando as emendas aos poucos, de acordo com a conveniência do Palácio do Planalto em votações importantes, criando o balcão de negócios. O toma lá da cá dos favores. A oração de São Francisco é dando o que se recebe. Mas o grito de independência de Dom Pedro Alves, Dom Pedro Henrique Alves, não passa de uma bravata. Por quê? Porque o governo tem muitos instrumentos para pressionar o Congresso Nacional. Se não tiver como evitar o orçamento impositivo, o governo vai inventar outro instrumento de pressão. O certo é que Henrique Eduardo Alves conquistou um trunfo importante para seu projeto de recondução à presidência da Câmara, seu projeto eleitoral. Durante a campanha à presidência da Câmara dos Deputados, este ano, em fevereiro, ele prometeu o orçamento impositivo para fortalecer o Congresso Nacional. E cumpriu a palavra com os pares e ganhou pontos para o futuro. Se Henrique Eduardo for eleito mais uma vez deputado federal, o que não é difícil em se tratando do PMDB do Rio Grande do Norte, de Henrique, o parlamentar do PMDB é forte nome para continuar no comando da Câmara dos Deputados na próxima legislatura. A aprovação do orçamento impositivo é um alento para Henrique Eduardo Alves neste momento
Ele que vem amargando sabores recentes, como o voo do jatinho da FAB e a mala roubada com dinheiro na posse de um assessor dele. Sem dúvida, o deputado vai ficar mais animado, já está mais animado nesses tempos de cobrança da opinião pública. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os recursos dos 25 réus condenados no processo do Mensalão. Os ministros do STF vão começar a analisar os embargos de declaração. Estes recursos não modificam o mérito, apenas servem para contestar omissões, contradições e obscuridades do acórdão, a decisão, a sentença dos ministros. Em seguida, o Supremo deve analisar os embargos declaratórios tidos como infringentes, que podem, em tese, na tese de alguns juristas, modificar o resultado das penas. Olha, esse julgamento do Mensalão precisa ter um fim. Ninguém aguenta mais essa história de Mensalão. Os réus estão usando, dentro do direito que lhes cabe, todos os instrumentos para protelar e, quem sabe, modificar o resultado das penas aplicadas. Porque tem gente que pode passar aí mais de 10 anos na cadeia, como é o caso do Marcos Valério, Carequinha, que, junto com os sócios dele, estiveram no centro do esquema do Mensalão, confirmado pelo julgamento do STF. Esse é o entendimento da mais alta corte do país. Hoje em Brasília, ainda no âmbito do STF, teremos a audiência de conciliação do governo do Estado com o Tribunal de Justiça, por solicitação do ministro Ricardo Lewandowski, relator do mandado de segurança do TJ, que exige do governo o repasse integral do orçamento aprovado para o Judiciário. Essa briga vem rolando desde o ano passado, está no auge dos acontecimentos, depois dos cortes recentes estabelecidos pela governadora Rosalba Ciarleira. Vamos ver se vai sair acordo. A reunião está marcada para as 4 da tarde no gabinete de Ricardo Lewandowski. O corpo da jornalista potiguar Selma Barbosa Alves, assassinada em Salvador no último dia 12, foi sepultado hoje de manhã no cemitério de Nova Descoberta. Selma foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Amigos e familiares se despediram da jornalista Selma Barbosa, assassinada em Salvador na última segunda-feira. O corpo foi velado na capital baiana e trazido para Natal, onde foi sepultado. Esse acontecimento com ela é importante, né, no lado de que deve ser tomado como uma advertência a mais para a sociedade. Caso igual a esse está se repetindo e nós estamos refém desses bandidos. O sentimento é de perda, que está sendo compensada pelas declarações que eu tenho visto de amor, de carinho que ela tem recebido dos amigos, dos colegas de trabalho e todos os familiares e dos meus amigos que ela não conhecia. De maneira que isso aqui me fortalece. No sepultamento, parentes e amigos fizeram orações e prestaram as últimas homenagens, além de pedirem justiça. Até quando vai ser isso? Até quando, meu Deus? Eu pergunto a vocês, até quando? E hoje os homens de bem estão se trancando em casa com medo de sair. Na madrugada de hoje, a polícia prendeu 2 suspeitos de assaltar e atirar contra a jornalista. Um foi preso no município de Irará, na Bahia, enquanto o outro foi detido em Salvador. Selma Barbosa tinha 53 anos e trabalhava na Universidade Federal da Bahia. Ela foi assassinada na madrugada dessa segunda-feira, quando deixava uma amiga em casa, e foi abordada por 2 homens que chegaram em um veículo. É lamentável essa história. Essa jornalista foi morta em Salvador, mas casos deste tipo estão ocorrendo em todas as cidades do país, inclusive aqui em Natal. As pessoas vivem uma insegurança permanente. Não podem mais chegar ou sair de casa, não podem sair de restaurantes ou frequentar o comércio, andar nas ruas. Todo mundo está sujeito a ser abordado pelos bandidos em plena luz do dia. Isto é um absurdo. As pessoas vivem trancadas em casa, atrás das grades,
cercada por equipamentos de segurança, invertendo a situação lógica. Quem deveria estar trancado era o bandido, mas não. Quem está trancado é o cidadão de bem. Cada dia que passa, o cidadão está jogado à própria sorte. Sai de casa, mas não sabe se volta. Foi o que aconteceu com a jornalista Selma, de Salvador, mais uma vítima da violência urbana, da guerra civil travada nas ruas do Brasil. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal: seca reduz produção e empregos nas cerâmicas. A indústria ceramista reduziu a produção por causa da queda nas encomendas registradas nos últimos meses. A crise já provocou pelo menos 100 demissões de trabalhadores, com o fechamento de 8 das 40 cerâmicas de Parelhas, maior produtor de telhas do Rio Grande do Norte. É o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na sua manchete principal: greve pode prejudicar Enem da rede pública. O jornal diz aqui: enquanto secretaria e sindicatos dos professores não se entendem, estudantes da rede pública reclamam a paralisação e temem prejuízo. Alguns já ameaçam até desistir de fazer o Enem. O assunto da greve dos professores, em destaque nos jornais locais, foi assunto aqui ontem no nosso programa. E, nesta quarta-feira, 14 de agosto, o portal de notícias No Minuto destaca: Roberto Gurgel se despede do cargo de Procurador-Geral Eleitoral. O procurador participou pela última vez da sessão plenária por deixar o cargo amanhã. Ele vai deixar amanhã. O governo apela para que servidores da saúde retornem ao trabalho, diz o No Minuto. O secretário afirma que, se a greve for suspensa, o governo poderá atender pelo menos 4 dos 5 pontos apresentados pelo Sindsaúde. Também é destaque no Minuto: secretários de Justiça e Cidadania o secretário convoca aprovados para o curso de formação de agente penitenciário. As vagas foram abertas em razão de aposentadorias, falecimentos, exonerações e demissões de agentes penitenciários. Acesse o portal nominuto.com. É fácil: www.nominuto.com. Veja a seguir: a Arena das Dunas começa a ganhar grama. O plantio começou hoje. Mercados de Natal vão ganhar câmeras de monitoramento. O quartel da PM está lotado por causa da estrutura montada para emissão de boletins de ocorrência, os BO. Eu volto em instantes com a RN Acontece. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Mota, e o deputado estadual Raimundo Fernandes, conseguiram a liberação do Partido Municipalista Nacional, o PMN, e agora vão se filiar ao PP, Partido Progressista. A saída dos deputados da legenda pela qual foram eleitos não é surpresa. Ricardo Mota, há muito tempo, articulava a saída do PMN. O plano A seria deixar a legenda a partir da fusão do PMN com o PPS, com a criação da Mobilização Democrática, a partir do qual eles não seriam punidos por infidelidade partidária, como garante a legislação. No entanto, como a fusão naufragou, a fusão do PPS com o PMN, o plano B de Mota foi articular a liberação do PMN, o que já foi confirmado. Depois que tiver o documento do presidente estadual do PMN, Antônio Jaco, consentindo a saída, Ricardo Mota e Raimundo Fernandes entrarão com o pedido de desfiliação por justa causa na Justiça Eleitoral pelo prazo da legislação eleitoral. Eles precisam estar afiliados ao PP até o dia 5 de outubro para poderem concorrer nas eleições do ano que vem. O PP é presidido pelo filho do deputado Ricardo Mota, o vereador Rafael Mota. O estádio Arena das Dunas começou a ganhar grama. O plantio começou hoje de manhã. Segundo a construtora OAS, a obra já atingiu 85% de conclusão. Veja na reportagem de Camila Dantas. Aos poucos, o verde vai tomando conta da Arena das Dunas, estádio que vai receber 4 jogos da Copa do Mundo de 2014 em Natal. O processo de plantio do gramado foi iniciado nesta quarta-feira
e com isso atingiu a marca superior a 85% de conclusão. Essa é uma etapa nova que a gente começou com a drenagem, depois com a irrigação dos espessores e finalmente finalizando ela coloando com o plantio da grama. Que é uma grama plantada por sprinter, ela vem com seus fiapos de gramas e ela é plantada mecanicamente, que é aberto o solo, vai abrindo o solo, colocando a grama, ele já é infiltrado. E com muita irrigação, em torno de 20 dias, a gente tem um primeiro corte de grama aqui no Arena das Dunas. A área plantada será de 115 metros de comprimento por 78 de largura e deverá ser finalizada em 2 dias. O material foi cultivado no município de Touros e as mudas foram transportadas em caminhões refrigerados. Segundo o diretor da Arena das Dunas, o gramado leva cerca de 90 dias para se estabelecer e toda a água do processo de irrigação é reaproveitado. Já está interligada com os reservatórios de irrigação do campo, onde a água vem, a drenagem bota ela de volta, através de bombas, a gente bombeia de volta ao reservatório e reusa todos os dias a mesma água, dando a sustentabilidade, um dos processos de sustentabilidade do projeto do Arena das Dunas. Outra etapa que também está em andamento é a cobertura do estádio, que teve parte da estrutura metálica montada. A estrutura já está subindo com catwalk, já está subindo até com eletroduto, então ela demora mais tempo no solo na montagem, para que dê a oportunidade de você montar toda a infraestrutura dentro dela, e ela está sendo içada. Com capacidade para 40 mil espectadores, a fase da superestrutura já foi concluída, com a instalação da arquibancada. A parte elétrica e hidráulica estão em andamento, assim como o acabamento das áreas VIPs e dos camarotes. Mais de 1.800 operários trabalham em 3 turnos para garantir que o estádio esteja pronto até o dia 31 de dezembro. Olha, tem muita gente que acredita que a Copa de 2014 em Natal vai se restringir ao estádio Arena das Dunas. O tão falado legado da Copa virou um sonho de uma noite de verão. O prefeito Carlos Eduardo Alves salvou algumas obras de mobilidade, ele salvou. Mas a impressão que a gente tem é que muita coisa ficou no papel. Por incompetência, principalmente da ex-prefeita Micarla de Souza, de tenebrosa memória. O governo do estado também deixou a dever. As obras de mobilidade da matriz do governo, prolongamento da Prudente de Moraes, Roberto Freire, acessos ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, obras que não avançaram. Estamos na mesma. Estamos a menos de um ano da Copa e não temos grandes obras, grandes mudanças, melhorias. Vamos nos restringir ao novo estádio e a obras cosméticas, maquiagem para enganar o turista e engabelar o povo de Natal. É uma pena, viu? Estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa, importantíssima, para melhorar a vida, a qualidade de vida em Natal, principalmente no trânsito, gente, cada vez mais caótico. O quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte está lotado por causa da estrutura provisória montada para emissão de boletins de ocorrências BOs durante a greve da Polícia Civil. As fichas estão sendo entregues para o atendimento no dia seguinte. Por dia são entregues de 90 a 100 fichas para atendimento no dia seguinte. A estrutura provisória no quartel do Comando Geral da Polícia Militar está lotada e muita gente tem que esperar horas, como é o caso da avó de Paula, que sofreu uma queda e aguardava para fazer o registro do boletim de ocorrência. E antes de fazer o boletim de ocorrência, a gente tem que pegar uma ficha para ser atendida no próximo dia. Só que no caso da minha avó, ela ainda conseguiu ver se tinha a possibilidade de ter um encaixe hoje, por causa da idade. De 7h05 até as 8h05, mais ou menos, 1 hora, a gente teve que ficar em pé. O acidente dela foi grave, foi a quebra de 2 vértebras da coluna próxima às costelas. Então ela não pode estar assim um período muito grande em pé, e aí não tem ninguém para dar assistência, de oferecer uma cadeira. José Cleiton veio do município de Lagoa Salgada e há mais de uma semana tenta fazer o registro do BO. Eu estou há 15 dias à busca desse documento e vim hoje aqui, já me deram uma ficha para amanhã ainda, né? Vou retornar a Lagoa Salgada, minha terra, e voltar aqui amanhã. Estou correndo atrás dos meus direitos
e tá essa dificuldade toda. A greve dos agentes e escrivães da Polícia Civil do Rio Grande do Norte teve início na última segunda-feira. Desde então, as delegacias distritais especializadas estão sem funcionar. Nesta sala, funciona apenas o registro de boletins de ocorrências. Depois de passar por 2 delegacias, a dona de casa, Leide, finalmente conseguiu ser atendida. Apesar dos transtornos, deu tudo certo. Aí, desde sexta-feira que eu rodo para fazer esse BO, fui em 2 delegacias e eles disseram que só podia fazer aqui. Na sala provisória, trabalham 5 agentes e 1 delegado. As fichas são distribuídas até acabarem. E os atendimentos são realizados das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Continuamos no estado Rio Grande do Norte. Até o momento, contabilizamos as greves da Polícia Civil, do ITEP, da Saúde e da Educação. Os delegados pararam ontem, voltaram hoje ao trabalho e paralisam as atividades amanhã. É o que está previsto. A governadora Rosalba Ciarline está num mato sem cachorro. Ela está prestes a completar 3 anos de governo e sua gestão nunca teve sossego na relação com os servidores, a começar pelos planos de cargos e carreiras e salários que não foram implantados no início do governo. O Estado está falido, hein? Eu soube ontem de um oficial da Polícia Militar que a ordem é abastecer os carros da polícia com apenas 25 litros. 25 litros por dia é a cota. Não dá para nada, gente. O policial me dizia ontem: Diógenes, o carro roda um pouquinho e para. A gente para. Roda e a gente para. Senão, a gente fica sem combustível. Isso é um absurdo. Também por causa do miserê do governo do Estado, a governadora reduziu o expediente nas secretarias, hein? O servidor entra às 8 da manhã e sai às 2 da tarde. 6 horas de expediente. Horário corrido. Para economizar no cafezinho, no material de expediente, na energia, na água. Meu Deus. Tá ou não está falido? Está falido, sim. Está quebrado. É por isso que a gente vê nas redes sociais aí, Rio Grande do Norte virou Rio Quebrado do Norte. Esse povo vai acabar pedindo esmolas. Uma mulher identificada como Renata Barbosa de Almeida, de 36 anos, foi encontrada morta dentro de um carro na rua Carapebas, em Ponta Negra, na manhã desta quarta-feira. De acordo com a polícia, a vítima apresentou um ferimento de tiro na nuca e foi encontrado muito sangue dentro do veículo, bem como um projétil calibre 38. O marido dela, Carlos André Barbosa, esteve no local onde o corpo foi encontrado e disse que Renata trabalhava em uma farmácia e desde o final da noite de ontem estava desaparecida. Ele explicou que Renata saiu para trabalhar na farmácia no próprio bairro de Ponta Negra. Ela deveria voltar para casa por volta das 22 horas, mas às 23 horas, quando a esposa não retornou, André afirmou que começou a procurar e acionou a polícia. Somente na manhã de hoje, ele foi informado que o corpo foi encontrado na rua Carapebas. O veículo da vítima, um Peugeot, não apresenta nenhuma marca que tenha sido batido e o que descarta para a polícia a hipótese de Renata ter sofrido um acidente. Além disso, a polícia também encontrou todos os pertences da vítima, inclusive dinheiro, o que descarta também a possibilidade de ter ocorrido um assalto. A Prefeitura de Natal vai instalar câmeras de monitoramento nos mercados do peixe, nas rocas, e no mercado de Petrópolis. A iniciativa faz parte do programa de revitalização dos mercados públicos de Natal. Mais detalhes com a repórter Gerlane Lima. Ao todo, 18 equipamentos serão instalados, 9 no mercado do peixe e 9 no mercado de Petrópolis. Além de fazer parte do projeto de revitalização dos mercados públicos de Natal, a iniciativa tem o objetivo de coibir ações criminosas. De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ranieri Barbosa, o mercado público hoje tem sido alvo também de ação dos vândalos, que agora serão identificados. As imagens captadas pelo circuito interno do sistema em breve
serão conectadas ao CIOSP e ficarão à disposição da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Outra novidade para o mercado público de Petrópolis é a instalação de uma rede Wi-Fi, que vai possibilitar os permissionários efetuarem vendas através do cartão de crédito, além de oferecer mais um serviço aos frequentadores. Gerlane Lima, para o RN Acontece. No próximo bloco, eu vou entrevistar o diretor do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, de Jair Oliveira. A categoria está em greve. Eu volto em instantes. Os policiais civis estão em greve mais uma vez, por melhores salários e por mais investimentos do governo na estrutura da Polícia Civil. O governo diz que a categoria tem os melhores salários da região Nordeste e em comparação com estados como o Rio de Janeiro. Meu convidado hoje aqui, o RN Acontece, é o diretor do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, de Jair Oliveira. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, Norte Rio Grandense. Quer dizer que é um prazer, satisfação poder, em nome da categoria Policial Civil e Servidores do ITEP, participar do seu programa. O secretário estadual de Planejamento, Oberi Rodrigues, disse que os salários da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em comparação com outros estados, está bem acima da média nacional. O que é que o sindicato ia dizer? Olha, na verdade, o secretário Oberi, nós consideramos ele um grande sofista, uma pessoa que tem uma matemática equivocada e que, inclusive, na última oportunidade que teve de responder na Assembleia Legislativa aos deputados estaduais sobre essa questão financeira do Estado, ele gaguejou bastante. Inclusive, foi questionado quanto é que o Estado iria economizar com essa contenção e ele não soube dizer. O secretário de Planejamento não sabe dizer quanto é que o Estado vai economizar com os cortes que estão sendo feitos em diversas secretarias. Outro ponto importante a ser rebatido, e essa é uma oportunidade boa, Diógenes, é de esclarecer que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte já foi a quarta polícia mais bem paga do país há 3 anos. Em 2009 eu participei de um encontro nacional, onde tive o prazer de ostentar o 4º salário da Federação do Brasil para os policiais civis do Rio Grande do Norte. Isso em 2009. Hoje, em 2013, sem haver nenhuma modificação no salário inicial, ao contrário do que ele disse, que houve reajuste salarial para os policiais civis, isso também não é verdade. Em 2010, aprovamos uma lei, depois de muita luta, depois de muita greve, a Lei 417, que tem apenas a ver com promoção para os policiais civis, porque os policiais civis têm uma carreira. Ao completarem 5 anos, eles são promovidos 10 anos, 15 anos, 20 anos. E esses policiais faziam, alguns deles até 16, 17 anos, até 20 anos sem receber promoção. Então foi criada uma lei, a Lei 417, que corrigiu essa injustiça. Muitos desses policiais, inclusive, tinham procurado a justiça em busca dessas promoções e a lei veio corrigir essa distorção. Mas a reajuste no salário da polícia, isso não é verdade. O governo do Estado mente, é uma falácia que vem sendo apregoada e a gente tem como entendimento que o objetivo dessa mentira que está sendo veiculada nos meios de comunicação é desfocar o motivo da nossa greve. A nossa greve não é por salário, a nossa greve é por melhores condições de trabalho. Nós queremos a nomeação dos policiais civis que estão aprovados num concurso que perdura há 4 anos, desde 2008. Nós queremos a retirada dos presos das delegacias, principalmente das cidades do interior, que as delegacias funcionam como presídios, como centros de detenção. A delegacia é um ambiente que tem que estar limpo, que tem que ter policiais para atender a população e fazer o seu papel, que é a investigação. Em declarações à imprensa, o secretário Oberi apresentou aqui os números. Vamos para os números depois, eu quero saber a posição do sindicato. Ele disse que de julho de 2010 a julho de 2013, houve um aumento salarial da categoria de 60,97%, enquanto a inflação do período foi de apenas 19,95%. São os dados que o secretário Oberi apresentou à imprensa. Ainda ele apresentou o seguinte: os salários aqui no Rio Grande do Norte são os seguintes. Ele em torno de R$10.000, R$10.800 é o salário dos policiais civis, né? E o que mais? Delegados ganhando 17 mil reais.
Qual é a realidade salarial da Polícia Civil? É até risível essas declarações dizer que o policial civil do Rio Grande do Norte ganha 10 mil reais. Só se for na França. Se tiver um Rio Grande do Norte na França... Mas você viu as declarações dele, né? É por isso que o sindicato rebate dizendo que são declarações falaciosas, para não dizer mentirosas. Porque o salário do policial civil hoje inicial é 2.777. E eu desafio o secretário Overi que mostre o contra-cheque de algum policial civil que não esteja no fim de carreira ou que tenha alguma gratificação incorporada pela Justiça a ter esse salário de 10.800, a média. Isso ele diz que o agente de primeira classe está ganhando 5.901 contra-cheque de julho deste ano. Isso não procede, é uma informação falaciosa. O salário, para você ter uma ideia do que é um agente de primeira classe, é um agente, George, que já tem no mínimo... Diógenes, é um agente que já tem no mínimo, Diógenes, 15 anos de polícia. Ele recebeu, na verdade, 3 promoções. Ele entrou como 4ª classe, com 5 anos passou para a terceira, com 10 anos para a segunda e com 15 anos de carreira na instituição, arriscando a sua vida todos os dias, porque é uma profissão que a gente vai trabalhar e não sabe se volta. Aí ele recebeu 3 promoções e passou a receber R$5.040, certo? Aí uma declaração como essa, com 20 anos, o agente de polícia passa a ganhar 7.001 depois de 20 anos na polícia. É promoção, isso a gente tem um plano de cargo, certo? Então, há quem ganhe aqui 5.000 e pouco. Há quem ganhe depois de 15 anos na instituição. Tempo. Mas hoje o salário de ingresso na Polícia Civil, o salário base... 2.777, inclusive descontados, né, o normal, né, os descontos ficam 2.300 e pouco. Então, um policial de nível superior, porque exigem do policial civil hoje que ele tenha, Diógenes, o nível superior para ingressar na carreira, recebendo menos do que, por exemplo, os companheiros agentes penitenciários, que são ingresso de nível médio e recebem 3.200 e pouco. Então, nós estamos pedindo, sim, a equiparação do policial civil, que é de nível superior, com as categorias de nível superior. A exemplo, a Polícia de Brasília, o próprio tenente da Polícia Militar, que é de nível superior. Nós queremos a equiparação, é R$6.050. É justo que se exige do policial civil, desde 2008, que ele tenha o nível superior de ordem para ingressar na carreira, que se pague a ele o salário dos agentes operadores de segurança de nível superior. Porque senão não tem razão de haver essa exigência e essa diferenciação. Então, por isso que os policiais estão pedindo essa atualização da tabela, mas volto a frisar, a nossa luta passa por 3 eixos: estrutura para as delegacias, para que a gente possa trabalhar e atender a população com qualidade, valorização do profissional, que hoje está defasado o seu salário. Nós éramos a 4ª polícia, hoje somos a 20ª do país. Segundo governo, 12º lugar. Pois é uma posição equivocada. Inclusive nós teremos agora um encontro nacional onde será apresentado esse ranking das polícias, esse ranking, nós somos a 20ª. O governo diz aqui que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os agentes, estão com salários acima do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará e Pernambuco, estados importantes da federação. O secretário Alberi precisa aprofundar a sua pesquisa. Hoje no Mato Grosso, o salário inicial é R$4.800, né? E em Sergipe, por exemplo, também acima de R$4.800, né? No Piauí, no estado pobre dos companheiros lá, o presidente, viu, secretário, o senhor liga para o Simpol, o PI, e procure saber do presidente Cristiano, eles rejeitaram do governo agora uma proposta de R$7.000 salário inicial. Então está faltando a assessoria do governo realmente buscar as fontes corretas. Eu acho que, mais uma vez, a matemática do secretário está equivocada, os números não batem, não sou eu que digo, são os técnicos, inclusive não sabem responder determinadas perguntas a respeito dessa questão que o Estado está quebrado. Sobre esse ponto, volto a frisar, ele não soube responder quanto era que o Estado iria economizar com esses cortes todos que estão sendo feitos e o que seria feito com esse dinheiro que vai ser economizado. Essa é uma pergunta que o governo do Estado precisa colocar a população e a opinião pública, né, ciente. Outra coisa que também não concordamos com o secretário
Alberi, com a equipe de governo, é com relação a essa questão da arrecadação. Eles preveem uma arrecadação menor do que a do ano passado, só que todo mundo sabe que a arrecadação no segundo semestre aumenta, principalmente nos meses. Quem disse isso para a gente foi o próprio controlador-geral, doutor Anselmo, numa mesa de negociação. Dezembro, novembro, outubro, setembro. Ele disse que é o mês do BRO. Né? Aumenta os meses do BRO, né? Aumentam a arrecadação. Mas a realidade é que o governo estabeleceu cortes, não só nos orçamentos dos poderes, mas também nos gastos do próprio governo, no custeio da máquina. O sindicato não acredita que o governo está em dificuldades financeiras, Jair? Não acreditamos, até porque falta transparência por parte do governo em mostrar esses números. São números falaciosos, foram questionados pela Assembleia Legislativa, que é um órgão fiscalizador do Poder Executivo, não souberam responder. Inclusive, na última reunião que tivemos com o secretário da Administração, o secretário Albert da Nóbrega, ele nos perguntou onde é que está o dinheiro. E aí eu respondi com outra pergunta. Se o senhor, que é secretário da Administração, não sabe onde é que está o dinheiro, imagine eu, que sou um simples sindicalista, representante dos policiais civis e servidores do ITEP. Eu queria também saber onde é que está o dinheiro. Você também representa o ITEP, né, que também está em greve. Estão em greve também, uma greve por tempo indeterminado, e a pauta do ITEP, Diógenes, é somente o encaminhamento do estatuto de uma lei orgânica que vai trazer moralidade. Aliás, é um pleito antigo. Já faz 4 anos, Diógenes, que esse projeto de lei tramita nos gabinetes do governo, está pronto. Inclusive, um equívoco cometido pelo governo do Estado, ele deixa de fora os seletistas, né, do ITEP, que estão lá, aqueles que foram da Data Norte. Nós estamos, inclusive, ainda pleiteando que o governo possa rever essa posição, né, de não acatar que os servidores da Data Norte sejam também contemplados pelo Estatuto. Então, é uma situação que merece todo o respeito do governo do Estado, aos servidores do ITEP, porque são servidores que estão há 7 anos, Diógenes, sem receber R$1 de reajuste. 7 anos, abriram mão de reajustes por causa do seu estatuto. Esta greve acontece 2 anos depois da última paralisação. Há alguma perspectiva de negociação com o governo? Foi marcada alguma reunião? Olha, infelizmente ainda não. Nós aqui aproveitamos a oportunidade até para apelar à governadora do estado, doutora Rosalba, ao seu esposo, doutor Carlos Augusto, porque na última reunião, não sei se a governadora está sabendo disso, o doutor Carlos Augusto está sabendo também dessa informação, o secretário, presidente da comissão, nos disse a mim e aos demais representantes que estavam ali, que eles ouviram, mas que não tinham poder para decidir sobre os pontos da nossa pauta. Não tinham poder, então nós questionamos quem é que tem poder, que a gente possa sentar com quem tem poder para decidir. E a informação que ele nos deu foi a seguinte: é o esposo da governadora, chefe do gabinete civil, e a governadora, os dois que têm poder para decidir. Então, por isso que nós entramos em greve. Não houve diálogo por parte do governo. Essa história de que o canal de negociação está aberto não procede. Isso é mais uma falácia do governo. Estamos aguardando essa negociação. Agora, uma coisa é certa, Diógenes: enquanto não houver o diálogo, a negociação, as categorias policiais civis e servidores do ITEP estarão em greve. Jair Oliveira, diretor do Simpol, muito obrigado por sua presença aqui no RN Acontece da Band. Nós que agradecemos a oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos à sociedade. Muito obrigado ao RN Acontece. Isso aí. Obrigado, Jair. O RN Acontece vai ficando por aqui, seu programa, seu telejornal de notícias, opiniões, comentários e entrevistas. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Acesse o portal www.nominuto.com. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band.